O primeiro conceito que nós temos que entender para entender teoria queer é o conceito da teoria queer. Eu já expliquei o que ela é, mas é o conceito de gênero. Deixa eu pegar aqui. Gênero. Por que é o conceito de gênero? O que é o gênero? Deixa eu pegar aqui. Opa. O que é gênero? Todo mundo fala isso, eu sou. Qual gênero você é? Mas ninguém te explica exatamente o que é gênero. O gênero é uma interseccionalidade do de uma construção social complexa. Então tá, peraí. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente mudar desse aqui. Se a gente mudar desse aqui. Opa, esse aqui tá capturando o quê? Ah, tá. Esse que eu posso deletar. Só tá fazendo confusão já. Ah, aqui. Aqui, ó. Gênero. Se você for pegar assim no Google, a pessoa, mas o que é gênero, né? A pessoa pesquisa no Google. Tipo de classe, espécie. Isso aqui não é, isso aqui é da biologia. Isso aqui é tipo definição de animais. Isso aqui não é o que a gente quer. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem, que se chama ligado pela similitude ou mais particularidades. É uma, isso aqui é uma definição que pode ser aplicada. Mas vamos lá. Lógica, artes plásticas, geometria, gramática. Na diferenciação. Essa aqui, ó. Se alguém pesquisar gênero, a pessoa vai ficar curiosa. O que é gênero? Vamos lá. Na diferenciação entre homem e mulher, o conceito distingue pelo aspecto biológico, macho e fêmea, do aspecto sociocultural, masculino e feminino, considerando que o estatuto e o papel social do homem e da mulher são produtos da sociedade em que se inserem, construídos pela cultura, embora as palavras gênero e sexo sejam frequentemente usadas de forma indistinta, elas têm conotações ligeiramente diferentes. Sexo normalmente se refere a diferenças biológicas, enquanto o gênero mais frequentemente se refere a diferenças culturais e sociais, podendo também ser usado de forma mais ampla para denotar uma gama de identidades que não correspondem a ideais estabelecidas acerca do gênero masculino e feminino, do binário masculino e feminino. Isso aqui tá ok. Essa definição tá ok aqui. Só que ela não está completa. Essa definição está ok, mas é, esse período da República de Gilmar, Gilmar, foi muito bom. Sim, sim, foi muito bom. Mas essa definição aqui, que a gente explicou aqui, tá, que você acha no Google, que é tipo a 10ª definição, você tem que. Conjunto objetos que possuem lógica, biologia, artes plásticas, literatura. Você tem que ir fundo para você achar a pesquisa. Ou você pode ter aqui, ó. Gênero é uma gama de características que pertencem à diferença em masculinidade e feminilidade, dependendo do contexto, características podem incluir sexo biológico como estado de ser. Enfim, ambas as definições que a gente está observando aqui de gênero, elas são tudo isso, mas elas são incompletas também. Uh, por quê? O gênero, ele precede. Eles estão tentando diferenciar muito gênero e sexo. O gênero precede a ideia de sexo. O gênero precede sexo. A diferenciação de gênero ela é puramente social. As características da biologização do gênero se constroem depois, posteriormente, à construção do, do gênero em si. O que é o gênero, então? O gênero se trata de uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos. Construção social da divisão de papéis sociais entre grupos humanos. Isso é importante porque esses papéis sociais diferem muito entre culturas, tá? Mas eles diferem bastante entre culturas. Algumas culturas, quem cuida das crianças são os homens. É uma tarefa masculina, não feminina. Então, toda a ideia que você tem de gênero é puramente social. É uma construção social da divisão de papéis sociais entre grupos que, que geralmente caem em. Eles geralmente caem em padrões de entre fundamentações
podem ser vistas nas divisões de características externas do sexo. Geralmente, mas nem sempre. Isso é curioso porque existem culturas que não existe conceito de pai, por exemplo. Sim, existem culturas que não existe conceito de pai. Isso é curioso porque a gente está falando de uma questão. A gente tem que entender uma questão muito, muito complexa aqui. O gênero é uma das questões mais complexas que é extremamente debatido. Por exemplo, ao meu ver, não existe diferença entre sexo e gênero. O sexo é simplesmente uma biologização do gênero. Para mim, ao meu ver, a diferença entre sexo e gênero, opa, ela se torna muito muito fraca quando você analisa as suas funções centrais. O que difere biologicamente um homem de uma mulher? E aí a gente vai entrar em sexo depois, mas o que difere biologicamente um homem de uma mulher? Ah, não existe uma diferenciação muito grande entre um homem e uma mulher no ser humano. Não existe essa diferenciação tão grande. O ser humano não é um animal que possui um dimorfismo sexual muito grande. Principalmente considerando outros animais. Principalmente pássaros. Alguns pássaros têm um dimorfismo sexual enorme. Por exemplo, o pavão tem um dimorfismo sexual enorme. O ser humano não tem um dimorfismo sexual grande. Olá, 93. Olá, seja bem-vindo. Fique à vontade. O ser humano não tem um dimorfismo sexual tão grande quanto outros animais. Então, quais são as características que diferenciam o ser humano considerado masculino do ser humano considerado feminino? Vamos listar essas características. Presença de glândulas mamárias desenvolvidas. Por que desenvolvidas? Porque o homem tem glândulas mamárias, tá? Todo ser humano tem glândulas mamárias. O que varia é o desenvolvimento dela. Segunda diferença: presença de órgãos genitais internos ou externos. Isso diferencia por vários motivos. Presença de da, da produção gamética do espermatozoide ou dos óvulos. É, é só olhar os chimpanzés, que são os primatas mais próximos de nós. Eles têm um pouco de dimorfismo. Sim, os bonobos também. Bonobos também têm bem pouco de dimorfismo. Ou seja, nas características que você pode ver fisicamente, a presença do órgão sexual, a presença do órgão interno, a presença de glândulas mamárias desenvolvidas. E são essas 3 características, tá? Não tem mais. As outras características são desenvolvidas socialmente. Por exemplo, mas a voz. A voz é desenvolvida socialmente. A voz masculina, ela pode ser falada através de Olá, Lupswast. A voz masculina, que é considerada masculina, ela se desenvolve na adolescência. Ela é uma característica meio biológica, sim, mas a forma de falar, ela é desenvolvida socialmente. Todas as outras são puramente sociais, tipo, o jeito de caminhar, o que você faz, o que você gosta, é tudo social. E são todas expectativas sociais que são impostas desde criança. Quando você coloca o tabletzinho pra criança ver, a menininha tá de rosa, o menininho tá de azul, a menininha sempre tá com a bonequinha, sabe? É quase. É quase. Se mistura de uma forma praticamente sem. Sem costura, sabe? Você só. Acontece, você só vê. Ah. Bom, você treinar de para falar grosso, então acaba falando. Quando você vai treinar, sim, você aprende. Você aprende. No final das contas, o gênero é uma expectativa social. Todo gênero, toda a estrutura de gênero, se trata de uma expectativa social.
E toda expectativa de gênero é puramente social. Ah, mas o que. Agora vamos para a segunda característica que eu preciso falar agora. Como a gente estava falando do sexo, vamos falar do sexo. O sexo, como eu disse, é a biologização do gênero. O gênero existe e o gênero é aplicado através de características que podem ser vistas externamente. Fala de uma mulher biológica. A Ana Campanholo falando de uma mulher biologicamente gosta de rosa, doidona. É. 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 Quem fala isso. Não, não tem. Eu não sei nem como responder, porque é uma fala tão idiota que. Não, é sério, uma fala tão idiota que eu não sei nem o que. Não sei nem o que dizer. Porra, cara! Não, é sério. É uma fala tão fundamentalmente idiota que eu não sei nem o que dizer. É uma, uma fala. É sinistro isso. Eu não consigo nem, tipo. Eu não consigo nem falar. Enfim, o segundo contexto que a gente estava falando. O segundo contexto que a gente estava falando é o de sexo. Como a gente já tocou no sexo, o que é o sexo? O sexo é a biologização do gênero. Por que eu quero dizer com isso que o sexo é a biologização do gênero? A gente pega. O sexo é criado por pegar características de gênero e tentar aplicar a biologia a elas. O que é o sexo? Como eu disse, o sexo são as características externas do ser humano. São as características que formam as diferenciações sexuais. Porém, existem pessoas intersexo, além disso, e além de pessoas intersexo, mesmo pessoas não intersexo, a expressão sexual destas pessoas, destes seres humanos, é gigantesca. Você tem mulheres com seios maiores, você tem mulheres com seios menores, você tem mulheres quase sem seios. Uh, você tem mulheres. Você tem mulheres baixas, você tem mulheres altas, você tem homens baixos, você tem homens altos. A expressão sexual é gigantesca. Você tem homens que falam fino, você tem homens que falam grosso, você tem homens com. Gênero, eu expliquei o que é gênero, mas o que é sexo? O que é sexo? Uh, nos seres humanos, conjunto que diferencia uma espécie de macho. Nos animais, incluindo seres humanos, conjunto de características que diferencia uma espécie de machos e fêmeas que permitem reproduzir-se. Isso é uma definição também bem simplística, mas ela tá ok, mas ela tá bem simplística também. Uh, para eu voltar, vamos reestabelecer aqui o que foi dito. Alguém tem alguma pergunta do que foi dito até agora? Porque eu tenho que reestabelecer o que foi dito aqui primeiro para poder voltar. Cadê? Aqui. É... Narcotráfico, deixa eu ver. Quem que é você? Olá? Ok. Olá, olá, olá. Deixa eu ver aqui. Olá, todo mundo. Quem tiver aí, dá um olá, por favor. Só pra eu saber o que. Porque aqui tá meio ruim as coisas. Seguindo ao vivo, tô tentando achar todas as questões. Vamos lá. Olá, olá, olá. Ok, vamos lá. Oi, bip. Bip. Eu. Opa, eu fixei sem querer, peraí. Desfixar isso mesmo. Opa, desculpa, eu fixei. Ok. Bom, bom, quem está aí, tudo bem? Ah, olá. Bom, aonde a gente tinha parado, gente? Peraí. Eu perdi aqui. Aonde a gente tinha parado? Me deem uma luz. Me deem uma luz, por favor. Ai, ai, ai. Aonde estávamos? Tinha.
Uhum. Ok. Ah, porque antes de eu cair onde a gente tava mesmo, gente, só me dê uma luz rapidinho aqui, porque eu tô organizando aqui, tentando abrir todos os programas de novo, que fechou, eu tenho que fechar muita coisa por causa de tudo isso. Oi, Matt. Sim, voltamos. Voltamos todo mundo. Nas características tradicionalmente supostas socialmente. Ah, sim, 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 tá certo. Na caracterização do sexo tradicionalmente supostas, vamos lá. Você tem todas essas questões, e como eu lembrei aqui, como eu disse, a gente não tem uma dimorfia sexual muito grande. A gente tem. Olá, Loki. 16, 16, 6, 6, 6, 6, 6. Olá, todo mundo. A gente não tem um dimorfismo sexual muito grande no ser humano. Principalmente comparado a pássaros, comparado a insetos, comparado até alguns mamíferos, tá? Mas a gente não tem. O dimorfismo humano não é tão grande. Mas o que caracteriza a diferenciação sexual? Principalmente a presença de útero internamente e a presença da produção dos testículos, do pênis, como é que é chamado. Isso caracteriza a construção sexual humana, fundamentalmente. E isso cria a capacidade do ser humano se reproduzir. Como que o ser humano se reproduz? A partir da inseminação. Da inseminação do espermatozoide dentro do óvulo. A inseminação acontece por meios naturais. Obviamente, isso você aprende no basiquinho lá do. E essas características podem ser observadas através interna. Essas características podem ser observadas interna e externamente através do que eu já falei. Mas, mas o que isso quer dizer com gênero? Praticamente nada. Praticamente nada. O que isso quer dizer com gênero? Praticamente nada. Ah, mas como assim não quer dizer nada? A intersecção de gênero e sexo, como a gente entende das características sexuais externas e do gênero, é praticamente nula na realidade. A intersecção dessas características é praticamente nula. Não tem característica que se intersexa. Porque se intersecciona. Mesmo antes da criação das teorias de gênero, as características sexuais não, como eu estava falando, elas são extremamente variadas. Porque se você começar a colocar um negócio extremamente delimitante na construção sexual humana, por exemplo, todas as mulheres têm que ter mamas. Mas se a mulher não tiver mama? E se a mulher não tiver mama? E se ela nasceu sem? Ou se teve que remover? Então ela não é mais mulher? Todas as mulheres têm que ter não sei o quê. Todos os homens têm que ser altos e fortes. Todos... Quando você começa a criar características limitantes, você necessariamente começa a cortar parcelas enormes da população daquela característica. Você necessariamente faz isso. Não tem como você criar uma definição direta, clara de sexo que não exclua várias pessoas. Por exemplo, eu já vi pessoas definindo: o sexo feminino é o sexo que produz grandes gametas. Tá, mas se a mulher não produziu grandes gametas? Por qualquer motivo. Seja intersexo, seja doença, seja qualquer motivo, ela não produz grandes gametas. E se ela não produziu? E se foi por acidente, se foi... Ela deixa de produzir, ela deixa de ser mulher? O homem é o que produz o gameta pequeno. Então, se o homem não produz mais o gameta pequeno, ele é mais homem? O homem é quem usa tal coisa, mas se ele não usar mais aquela coisa, ele não é mais homem? A definição sexual, a
essa biologização do gênero necessariamente cria características que são exclusivas, que elas excluem pessoas.